Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 12Cast. O podcast da 12 por 8. E como você já pôde perceber, hoje eu tenho a honra de estar aqui representando o time da 12, de Andro Mota, junto com o grande Marcos Meniconi. E para o bate-papo especial de hoje, a gente tem a Mariana Nogueira de Marque, médica coordenadora do setor de teleeletrocardiografia do Dante Pazzanese, com formação em cardiologia e eletrofisiologia pelo mesmo instituto, e que eu tive a honra de trabalhar com ela no Teleeletro e também fui residente dela, né? Você vê, nós éramos bem próximos e hoje a gente está aqui para bater um papo super especial com ela e também com outro convidado ilustre, que é o José Nunes de Alencar Neto, médico do setor de teleeletrocardiografia e da divisão de pesquisa do DPC, ou seja, trabalha junto com a Mari, tem essa honra, e também é cardiologista pelo Dante Pazzanese, tendo feito eletrofisiologia pela Escola Paulista de Medicina, sua casa original, não é isso, Marcão? Minha casa original. Original. E também é o autor... Graduação em Clínica Médica. Graduação em Clínica Médica. Depois você veio para o Dante. Ainda trabalho lá. Ainda trabalha lá. E depois foi se aventurar para o INCOR, mas o Dante te espera. Autor do Manual de Medicina Baseada em Evidências e do Tratado de Eletrocardiografia. Então, antes de mais nada, obrigado, Mari, pela sua presença. Eu que agradeço, gente. É uma honra estar aqui. Sou fã de vocês. A recíproca é verdadeira. O setor do Teleeletro está ali com a gente no PS, salvando a gente direto ali, viu, Marcão? Então, a coordenação do Teleeletro está sob responsabilidade da Mari. Então, hoje vai ser muito legal, porque junto com a Mari a gente também vai ter o José Alencar. Obrigado, José Alencar, mais uma vez. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Primeiro convite, é uma honra. José Alencar também foi nosso residente lá no Dante Pazzanese. Tive a honra de trabalhar com ele no pronto-socorro. Teve anos ali também de parceria nos ACLS que a vida nos deu. E hoje a gente reuniu esse grupo aqui, que eu acho que não tinha como ser melhor, sabe, Alencar? Por quê? O que a gente estava conversando? Os dilemas da síndrome coronária aguda. E a gente tem aqui os especialistas em eletrocardiografia, que podem lapidar um laudo muito bem feito, desde que tenha informações relevantes para isso, né? Que às vezes deixam a gente de calças curtas. E aí tem o clínico que está na porta, eu ali representando o pronto-socorro do Dante. Muitas vezes estou ali diante de um caso bem complexo e tem que definir... Fogo cruzado. Exatamente, no meio do fogo cruzado, né, Marcão? E a gente tem que decidir, esse paciente merece ou não merece ir para a hemodinâmica? E o Marcão aqui que vai representar a verdade, porque dizem por aí que a verdade está na ponta do catéter. Isso é verdadeiro mesmo, Marcão? Se a resposta é vaso fechado ou aberto, tá na ponta do catéter. Então não tinha um quarteto melhor para conversar sobre isso hoje. E eu queria dizer que o motivo de estar aqui falando também é muito especial. A gente teve recentemente uma publicação do grupo de vocês, né, de teleeletrocardiografia do Dante, de uma meta-análise trazendo um questionamento muito importante. Um problema que a gente tem que debater. Nem todas as oclusões coronárias agudas vão se manifestar no eletrocardiograma com supra de ST. E isso pode impactar diretamente nos desfechos do nosso paciente. Pelos dados que a gente tem da meta-análise de vocês e que a gente vai debater um pouquinho mais lá para frente, até 43,6% dos pacientes com oclusão coronária aguda podem eventualmente se apresentar sem aquele supra de SD clássico e o paciente fica sem receber, então, os cuidados que deveriam. Então, eu queria que vocês, antes de mais nada, trouxessem para a gente aqui no nosso bate-papo o porquê da gente atualmente ainda utilizar esse paradigma, falando um pouquinho do histórico, como começou a classificação do infarto, o que a gente... exatamente, de lá até... Exatamente. O pessoal mais novo não sabe, muitas vezes, dessa classificação, né? Isso. Então era infarto Q e não Q na época pré-reperfusão, né? Isso, que a Mari tem... Deve... Mas a Mari é jovem, ela só leu sobre isso. Então... Aí a gente... Mas a Mari vai falar um pouquinho, acho que agora... É legal falar sobre isso, né? Então, Q, não Q, depois STEM, e hoje a gente tem um novo paradigma que a gente vai discutir. Como que foi essa legal, evolução? Né? Primeiro, o achado de supra de ST, ele não é novo. Ele é, apesar das diretrizes antigas colocarem como infarto Q e não Q, ele foi descrito já na década de 20. Então, o Pardee, ele viu um paciente em 1917, de 38 anos, que ele chega com dor no peito, com irradiação para o braço, com sudorese e vômito, e ele registrou o supra desse paciente.
E ele registrou o supra desse paciente e continuou registrando o eletro e viu a alteração da T e viu a alteração da Q. E ele chega no final, ele fala assim, então esse é um achado de oclusão coronariana aguda. E por que ele conseguiu fazer esse tipo de correlação? Eles já tinham estudos antes em animais, em cachorro, com nitrato de prata e também com oclusão de coronária. E eles mostravam, a partir do momento em que você oclui a coronária, a onda T começa a ficar hiperaguda. E depois de tanto tempo, ela começa a ter o sobredesnivelamento. E ele evolui com o quê? Então, desde 1920, já se sabe que o supra de ST é uma oclusão coronariana aguda. Só que o que aconteceu? Teve a Segunda Guerra, aí começou a aumentar, depois que acabou a Segunda Guerra, começou a aumentar a mortalidade cardiovascular, e a partir do final da década de 60, eles se perceberam que eles precisavam mostrar o que era o consenso de achado eletrocardiográfico de infarto. E começou essa discussão. Ao ponto que, mais ou menos, foi em 1979, foi o primeiro consenso que mostrou que o que a gente tinha no eletro para definir infarto era a onda Q. Ou seja, a gente já não tinha mais a oclusão, a gente já tinha a necrose. O tecido estava morto, não tinha mais o que fazer. E de onde que começou a surgir essa história de supra e sem supra? A partir da era da fibrinólise, da reperfusão, da trombólise, né, no caso. Então, o que eles perceberam, né? Tem o WISES 2 que mostrou que era para fazer a avaliação de aspirina e streptokinase, e que eles elegeram os pacientes para o estudo, não precisavam do eletro. Mas uma avaliação posterior, eles perceberam que os pacientes que tinham supra em parede anterior e também inferior, mas principalmente anterior, tinham muito mais benefício da reperfusão. Então, a partir disso, é que se precisou fazer um novo consenso. E aí, a partir do ano de 2000, ele saiu do infarto Q e não Q para o supra de ST. E o supra de ST era considerado como 2 milímetros de V2, V3 e 1 milímetro das outras derivações. Mas o supra peca. O supra peca por quê? Essa classificação eles faziam, inclusive, com enzimática, né? Então, eles tinham CPK, elevação de CPK, que eles colocavam como supra de ST. E aí foi vindo nos dias atuais, e até que então a gente tem a quarta definição universal de infarto, que mantém como definição de supra, como supra de 1,5 milímetro nas mulheres, né, em V2, V3, nos homens, menores que 40 anos de 2,5 e acima de 40 anos de 2 milímetros, então nessas derivações como supra, que mostra oclusão coronariana aguda, e de 1 milímetro em duas derivações contíguas nas outras, né? Mas mesmo assim, a gente erra, a gente ainda peca com essas definições. E puxando um pouquinho para o Alencar, então, e a gente começar a nossa discussão, a Mari explicou aí brilhantemente a evolução disso, o período da fibrinólise, que a gente conseguiu detectar o supra e não evoluir para Q, né, que é o nosso objetivo até hoje. Mas por que a sensibilidade, né? Qual é a sensibilidade que a gente tem hoje na evidência do supra, especificidade? Qual que é a importância disso no cenário agudo? Então, você falou muito bem lá no comecinho, uma frase que você falou, a verdade está na ponta do catéter. Obrigado. Esse é a referência, é isso que define a doença, né? Sim. Você vê, o próprio Pardee, a gente viu isso lá quando estava no fórum, né? A Mari colocou o estudo original lá, no título tá obstrução, não é oclusão, mas obstrução coronária aguda, né? Esse é o nome da doença, porque fisiopatologicamente é isso que está acontecendo, e são essas pessoas que se beneficiam com certeza da angioplastia primária e provavelmente se beneficiariam de uma trombólise também, se a gente refizesse esses estudos metodologicamente pensando nisso, né? Por exemplo, esse número que a Mari falou, que é o supra maior do que 2,5 milímetros em V2 e V3, com homens com menos de 40 anos, e depois as outras derivações, 1 milímetro. De onde que vem esses números, né? 1 milímetro e 2,5. São estudos que ou foram populacionais de percentis e que não pegaram, portanto, ninguém em pronto-socorro. Então, vamos pegar aqui 10 mil pessoas, vamos fazer o eletro delas, ninguém em pronto-socorro. E aí eu vi que o percentil 95 é 2,5 milímetros. Então, a partir de 2,5 é alterado. Ou estudos que compararam com o que não é a doença.
estudos enzimáticos. A gente tem somado esse termo lá no eletro, né? Infarto enzimático, que é quando eleva marcador. Atualmente, troponina. Certo. Mas esses estudos lá dos anos 2000, era com CKMB, ou pior, eu já vi estudo com TGO, TGP. Então, esses estudos, com essa falha metodológica que eu estou falando aqui, já mostravam uma sensibilidade entre 56% e 72%, mais ou menos. O que significa assim, que de 100 doentes, de 100 pessoas que têm infarto enzimático, certo, que eram esses estudos mais antigos, né? 56% a 72% desses 100, né, teriam, então, um infarto enzimático. E, portanto, teriam um diagnóstico falso negativo nos demais, né? Poderia ser quase chegando até metade, né, dos doentes. Só que isso não satisfaz, nesse paradigma que nós estamos imaginando, em que a gente não quer ter falso negativo ou não quer ter tanto falso negativo assim, isso não satisfaz a gente. Primeiro porque o diagnóstico não é enzimático, a verdade está na ponta do catéter. O diagnóstico tem que ser angiográfico. E aí a gente foi atrás da literatura. E até motivado por estudos de revisão que a gente está fazendo e tal, a gente entrou em contato com os proponentes originais dessa teoria, né? Que é um manifesto Homem nos Estados Unidos, são Stephen Smith, Pendel Myers. Entrando em contato com eles, a gente começou a se debruçar mais sobre isso e foi atrás da literatura. Cara, são 3 estudos. A gente começou a meta-análise que nós fizemos com 1.823 e chegou no final em 3 apenas. A gente foi excluindo infarto enzimático, a gente queria só infarto angiográfico. E a gente não pegou estudo de prevalência, porque tem muito estudo de prevalência, viu, Diante? Que é assim, sei lá, 20 mil não STEMIs, infarto sem supra, então 28% tinha um vaso ocluído. Como não é estudo de acurácia, a gente achou melhor não colocar esses estudos no artigo, que a gente queria acurácia, sensibilidade e especificidade. Então tem que ter a população dos sadios também, tem a população dos doentes. Esses estudos não satisfaziam. E mais, tem muito estudo também sobre coronária específico, como se fosse só a CX, por exemplo, que oclui e depois não tem eletro, entendeu? Como se a DA não tivesse também. Então a gente vamos fazer estudo de acurácia geral, porque a gente queria simular exatamente a atuação do clínico, como o Diandro estava chamando lá no comecinho, né? Do clínico no pronto-socorro, que eu não tenho uma visão de contraste. Eu estou cego. Eu estou cego. Esse paciente está com dor torácica na minha frente. Ele tem a CX, a CD e a DA. Ele tem as 3. E ele está na minha frente com dor torácica. E agora não tem supra. Certo. E aí? Né? Então, a gente queria simular essa metodologia. Né? E que nós chegamos, então, a uma sensibilidade de 43,6%. Significa de 100 pessoas, 43 com oclusão angiográfica, né, aguda, 43,6% tem um supra de ST. Mais da metade não possui supra de desnivelamento do segmento ST. Isso é um achado muito alarmante, né? Desses 3 estudos, é claro, né? Tem que ter muito mais. A gente vai falar sobre isso com certeza, o Diante com certeza vai puxar, mas tem que ter mais evidência sobre isso. Só que a que nós temos no momento é alarmante. É exatamente isso, viu? Que eu ia comentar, que toda vez que a gente lê uma meta-análise, obviamente, você vai ver todo o rigor que foi utilizado na seleção dos artigos, qual foi a base de dados que foi procurada. Eles fizeram um trabalho brilhante, foi uma pesquisa muito bem feita de tudo que tinha de banco de dados. Obviamente, eles tiveram uma limitação muito grande em encontrar artigos que estivessem avaliando da maneira que deveria o problema. Tanto é que de mais de 1.000 chegaram a 3, né, Alencar? E aí que vem um dos fatores limitantes que vocês até citam na meta-análise, que é importante que as pessoas entendam, é a heterogeneidade, né? Você está falando de 3 estudos apenas e que a heterogeneidade em relação à metodologia, como foi feito cada estudo, ela vai existir. Então, a heterogeneidade que foi vista tanto para sensibilidade quanto para especificidade, mas principalmente para sensibilidade na meta-análise, foi elevada. Mas isso não retira de forma alguma a importância do debate que está sendo feito. Só mostra mais ainda, né, Alencar, a importância de você fazer novos estudos prospectivos em que você realmente tenha os critérios de oclusão de coronária muito melhor estabelecidos para que você possa correlacionar com os achados de eletro. Porque, do contrário, se a gente for trabalhar em cima do que tem já da literatura para trás, você falou muito bem, a gente vai estar batendo em cima de uma tecla que talvez o conceito tenha sido deturpado e a gente está comparando com algo que não deveria. Nossa referência não era a melhor que tinha. Então, eu gostei demais quando vocês colocaram isso e fizeram essa observação, né? Então, você já comentou sobre isso. Eu acho que o que era legal a gente falar
é que a gente começa a perceber que a comunidade científica está começando a dar o braço a torcer, Alencar, ainda não como a gente gostaria, como vocês principalmente que estão batendo em cima dessa tecla gostariam, mas na última diretriz europeia, eles já começam a citar algumas coisinhas, né? E valorizando muito uma coisa que é o espectro clínico que tem da síndrome coronária aguda, né? Em que você deve valorizar não somente os achados do eletro, mas a clínica, não é isso, Marcão? Diandro, acho que, exato, falando um pouquinho do que o Alencar disse, quem ouvir desatentamente o Dr. Alencar vai falar assim, nossa, sensibilidade baixa, então o Supra não acabou serve meu nada. mundo, acabou meu mundo, 60% eu estou perdendo e tudo. Mas é importante a gente dizer que a especificidade do Supra é gigantesca. Então você vai acreditar no Supra, obviamente, no positivo, e por isso que a gente leva para o CAT de urgência, né? E a gente urgencia esse cateterismo, vai realizar o cateterismo idealmente em 1 hora, no máximo 2 horas. Então, não é que o Supra não vale, na verdade, o que a gente tem que entender é o Supra, ele desencadeia em qualquer serviço a cascata do atendimento até chegar na hemodinâmica e a reperfusão, seja a trombólise, seja no setor da hemodinâmica. Agora, os pacientes que não se apresentam com Supra podem ser tão graves quanto esse. É essa pulga atrás da orelha que a gente quer suscitar, né, em quem está ouvindo e tudo, e entender esse debate. Não é a gente desvalorizar o Supra. Na verdade, o Supra é muito grave, é muito importante, mas está muito bem estabelecido. Eu acho que a questão é a gente justamente entender que, nossa, ele não tem Supra, mas o paciente tem alto fator de risco, ele está na sua cara com muita dor e tudo. Você pode urgenciar e deve ligar para o setor da hemodinâmica ou, às vezes, até pensar em trombolizar, muitas vezes, se você não, mesmo sem um critério de Supra bem estabelecido. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos padrões, né? Não sei se a Mari quer complementar alguma coisa nesse sentido de valorização do Supra, mas a gente entende que nesse paciente, ótimo, a gente está feliz, né, Mari? Que a gente estava comentando até nos bastidores. Que legal que eu vi o Supra, porque eu sei tratar, sei o que está acontecendo, ele está ocluído. Agora, essa definição, a pulga atrás da orelha é o cara que é muito grave, o paciente não está legal, está mal perfundido, ou tem alteração dinâmica e ele não está suprado. Essa é a angústia que a gente está buscando elucidar. É o bem que você falou, né? A clínica sempre é soberana. Então, se eu pego um paciente, que o Alencar sempre fala, eu tenho uma probabilidade pré-teste gigantesca desse paciente estar com uma oclusão coronariana aguda, um homem, 56 anos, dislipidêmico, tabagista, diabético, chega com uma dor precordial, com irradiação para o membro superior, com náusea, sudorese, e você pega um eletro e o eletro não tem Supra, não fiquem tranquilos, não fiquem aliviados. Vocês têm que procurar qualquer sinal eletrocardiográfico, qualquer alteração que mostre uma possível oclusão coronariana aguda. E o pior, a gente sabe que mesmo esse paciente com oclusão coronariana aguda pode ter um eletro normal ou com alteração mínima. Então, a clínica sempre vai ser soberana, né? Você, diante de um paciente desse, não descanse. Vai seriar eletro, vai atrás, vai tomar conduta para iniciar um tratamento da síndrome coronariana aguda. Veja se quando faz a medicação, se ele faz nitrato, se tem mudança eletrocardiográfica, se tem alteração dinâmica, tá? Então, não descansem. Se esse paciente tiver clínica e o eletro não tiver o Supra definido pela 4ª definição universal de infarto, tá? O Diandro está correto em falar que a diretriz europeia agora deu um pouquinho só o braço, ele deu o dedo mindinho a torcer, né, em falar desse espectro clínico. Só que eu acho que para quem está lendo e não sabe do que a gente está falando, e aí teu resumo foi perfeito, fantástico, mas para quem não sabe do que a gente está falando, eu acho que fica até meio paradoxal. Tipo assim, como é que o nome da doença é infarto com Supra e depois tem um espectro clínico? Gente, porque assim, como eu e a Mari, a gente já fala disso há muito tempo, a gente já ouviu também muito contra-argumento, entendeu? Uhum. E o contra-argumento é assim, tá, mas o nome da doença é infarto com Supra. Ele não tem Supra. Então ele não vai para angioplastia primária. Já ouvi muitas vezes isso, entendeu? Sim. Então não vai. Não é a pessoa dizendo assim, não, eu recuso. Não, é o coitado do plantonista no hospital clínico dizendo, liguei lá e recusaram.
Por quê? Porque não tem supra. Mas o problema, eu critico muito o nome da doença, porque gera esse viés cognitivo em quem está... Como assim espectro? Se o nome da doença é infarto com supra, entendeu? É bem interessante isso que o Alencar colocou, porque a gente tem que se defender agora, Marcão, porque isso aí você viu que o problema, o clínico liga. O Alencar falou, a gente liga, mas esse a gente não vai tem ver supra. que não liga sempre aqui, a gente vai ver. Mas assim, o que eu acho que é interessante, a gente fica... Porque essa discussão, isso é só um nome para a mesma doença, né? Mas o que o Dr. Alencar frisou é, a partir do momento que você fala que o grave é o infarto com supra, o resto você relaxa, fica lá tranquilo. E isso que muitas vezes leva o paciente a uma evolução desfavorável, né? Então, exatamente. O que eu estava comentando, o que eu acho que a diretriz europeia, eles já colocaram, inclusive, alguns padrões que a gente vai comentar aqui nos suplementos. Nos suplementos. Nos suplementos. Me angustia de ser nos suplementos. Eu também acho. Mas que bom que a gente tem esse 12cast. Vocês também fizeram um fórum brilhante para apresentar para a gente e não ficar só nos suplementos das diretrizes europeias, né? Mas está lá nos suplementos alguns dos sinais sem valorizar tanto, também inclusive no corpo da própria diretriz, quando fala do sinal de Wellens, a gente vai chegar lá. Mas o que eu gostei da diretriz deles é na parte inicial, Marcos, eles colocam lá o ACS da ACS, né? O mnemônicozinho para lembrar da Acute Coronary Syndrome, o A de Abnormal ECG, né? Se esse eletro está anormal, e eles focam novamente em tentar detectar o supra. Tem esse supra, porque se já tem supra, já é CAT ou fibrinólise. Mas não falam tanto ainda dos outros achados. O B, o C, desculpa, é de clinical context. Qual que é o contexto clínico? Quem é esse paciente? É o que a Mari falou e que você deu um exemplo brilhante também, recentemente, falando, um cara da idade do nosso amigo Matheus, novinho, não tem nem 35 anos ainda, cara ativo, faz esporte, está sentindo uma dor torácica, é diferente desse exemplo que você acabou de citar, né, Mari? Eu, como clínico do pronto-socorro, gostaria que sempre fosse os extremos, mas infelizmente, o problema é quando chega aquele de 45 anos de idade, 40, a mulher. Ele faz esporte, mas ele fuma. Tá com vape e tal. E aí a gente fica realmente mais difícil de definir. Mas você tem que levar em consideração o contexto clínico. E a última letra que eles colocam do ACS é o de Stable Patient. Esse paciente está estável. Isso é importante, né, Mari? Tem algumas situações clínicas que eu queria que você dissesse pra gente, que são aquelas que falam, mesmo sem supra de ST, mesmo sem um achado de gravidade maior do eletro, que ainda não seja supra de ST, mas que pudesse estar ausente também, o que seria uma instabilidade a ponto de eu já pedir para o Marcão vir ver meu paciente, vir fazer o cateterismo dele, a angiografia, diante dos achados clínicos que a gente está tendo ali, o eletrocardiografo? Felizmente a diretriz bate muito na tecla, né? De dor refratária, de instabilidade hemodinâmica, de dor recorrente, dor que não melhora, de paciente com arritmia, paciente num contexto de alguma disfunção mecânica, alguma alteração mecânica. Esse paciente, ele precisa ir para o laboratório de hemodinâmica. Tá? Esse paciente precisa ser estudado, precisa ter certeza que a causa não é uma oclusão coronariana aguda, tá? Mas o que a gente estava comentando antes, tem um trabalho feito em Israel, publicado agora aqui, a gente até tinha comentado, se tinha me passado, em 2022, mostrando que pacientes de muito alto risco, que entrariam neste contexto de dor refratária, de instabilidade hemodinâmica, de choque cardiogênico, eles foram para o cateterismo em menos de 2 horas, 6,4%. É um número absurdamente pequeno. Então, em grandes centros, muito bem controlados, organizados, países desenvolvidos, mesmo assim, seguindo a diretriz, só 6,4% vão em menos de 2 horas por CAT. Né? Então, é algo que também a educação médica, a gente também precisa bater nisso. Então, apesar da clínica, apesar do eletro, apesar da instabilidade, ele foi menos de 6,4%, só fez 6,4%. Muito pouco. É muito pouco. Então, só para a gente organizar o raciocínio, chegou um paciente no pronto-socorro com dor torácica. A partir do momento que teve o primeiro contato médico, que eles chamam de First Medical Contact, pode ser com o médico, pode ser com o enfermeiro, o relógio já começou a contar. O ideal é que a gente tenha esse eletro em menos de 10 minutos do primeiro contato,
feito e interpretado. Não esquecer que tem que interpretar, né, Marcão? E beleza, quando você interpreta, é aqui que eu acho que a gente vai entrar agora com um novo paradigma que vocês vêm debatendo muito, que eu gosto demais de debater esse assunto para tirar dúvidas que surgem. Debate bom é aquele que sai com mais dúvida, né? Quando a gente sai com mais certeza é porque talvez as coisas não estejam tão claras. Então, assim, fez o primeiro eletro. Se esse eletro já está na sua mão interpretado, você precisa entender. Tem supra? Beleza, se tem supra, é a situação que o Marcão não vai demorar para ser chamado para resolver o problema. Não tem supra? Não se esqueçam, como a Mari citou, existem situações clínicas que, independentemente da presença do supra, vão indicar uma angiografia o quanto antes. A questão toda, pessoal, que eu acho que surge uma dúvida em quem está na linha de frente, é a inércia terapêutica. O fato de você, de repente, não ter um supra ali na sua frente, não quer dizer que você deva ficar tranquilo. E o fato de você ter um supra na sua frente não quer dizer que você deva já chamar o Marcão sem começar a tratar o paciente. Você já vai chamar o Marcão imediatamente. Mas não se esqueça que você tem que antiagregar seu paciente, fazer o anticoagulante, né? Se possível, reduzir a angina dele até chegar na Se possível, fazer terapia antisquêmica, porque o eletro ele é dinâmico, não é isso? O eletro ele pode mudar. Tanto é que você pode receber um paciente que vem com, a gente vai comentar, supra de AVR com infra de 6 ou mais derivações, numa isquemia circunferencial. Óbvio que você vai tentar, o quanto antes, saber o que está acontecendo com as coronárias desse paciente. Mas ele, às vezes, está lá com uma pressão de 220 por 120, com dor, e você não está fazendo nada, a não ser ficar preocupado em ligar para o colega, que tinha alguém que podia estar ligando para você, e você cuidando do seu paciente, fazendo a terapia. Então, não se esqueçam. O ACS que a gente citou é super importante, mas não deve ser abandonada a terapia para síndrome coronária aguda que você já pode começar a fazer. E aí, Mari, que agora eu gostaria que vocês começassem a citar para a gente, uma coisa que eu escutei você comentar também. Fiz o eletro, não tem supra, mas o meu paciente tem uma alta probabilidade pré-teste de ter doença arterial coronária, eu tenho uma alta probabilidade de estar diante de uma síndrome coronária aguda com possível oclusão. Não é para você descansar. Você tem que estar do lado do paciente seriando o eletro e procurando outros sinais eletrocardiográficos que podem me dar uma suspeita de oclusão coronária aguda. Quais seriam esses sinais que a gente poderia começar a citar? Eu sei que tem vários. Os que são de maior importância a gente vai debatendo aqui ao longo do tempo. Vocês têm um fórum fantástico para assistir na plataforma do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, quase 2.000 visualizações já em menos de uma semana. E lá vocês vão poder ver todos, tá? Muito bem detalhados. Mas aqui a gente gostaria de debater algum deles. Eu queria que vocês começassem falando sobre a onda T hiperaguda. Bom, eu vou falar aqui da T hiperaguda porque eu adoro esse achado. Eu converso às vezes com o Matheus e com a Mari também. Eu estou em dúvida se um paciente está com supra isquêmico ou não. A T hiperaguda é prévia ao supra. Então, se ela é prévia ao supra e está lá um supra e até não é hiperaguda, provavelmente esse supra não é isquêmico, entendeu? Então, você vê como eu consigo pensar, eu expando o meu pensamento até pelo supra, evolutivamente. Que é isso, exatamente, que ela veio de uma T hiperaguda antes, né? O que é a T hiperaguda? É uma T de base larga, simétrica e ampla. E dessas três informações, a mais importante é a base larga. Não é a sua amplitude. É ser de base larga. A onda T, vocês devem... Vamos imaginar aqui um eletro. Ó. A onda T, como é que é? Ela começa bem discretamente, subindo ali bem devagar. Aí tem uma hora que ela tem uma angulação um pouco maior, ela começa a crescer mais, né? E depois ela também desce de novo para a linha de base muito mais rapidamente, né? Ela é assimétrica, ela sobe lento e desce rápido. A T hiperaguda, ela vai ficando simétrica. Claro que se você pegar uma T hiperaguda com 1 minuto de delta e depois com 5 minutos de delta, a de 5 minutos de delta tende a ser mais simétrica do que a de 1 minuto, mas a de 1 minuto já é mais simétrica do que a de 0, entendeu? É um caminho que ele vai fazendo em direção ao QRS, né? Alargando sua base, né? Então, essa é a T hiperaguda, ela é o primeiro achado quando tem uma isquemia aguda. E é uma coisa que a gente consegue ver no eletro, depois, claro, de um treinamento, né? A gente consegue começar a ver também, só que ela tem diagnósticos diferenciais, e aí são importantes a gente falar aqui agora, né? T hiperaguda é uma T primária, é uma T que é simétrica, e tem, o principal achado de diagnóstico diferencial é uma outra T primária simétrica, que é a T da hipercalemia. É o principal achado, diagnóstico diferencial. Só que tem duas coisas que ajudam a diferenciar. Uma, quem tem é o diândro, que está lá na porta. É a clínica. Hipercalemia não dói. A oclusão coronária aguda dói. Isso é uma coisa que já pode dar essa informação para quem vai lá dar o eletro, já ajuda e muito. E a outra é a base.
é que eu costumo dizer lá para os meninos, é uma coisa que eu falo da minha cabeça isso, mas eu falo assim, ó, a T em tenda da hipercalemia, ela é simétrica nela mesma. Ela, uma vez que ela começa, ela é simétrica, como uma tenda mesmo, tipo tenda de índio. A T primária hiperaguda, essa não, essa é mais arredondada, quase como uma meia-lua, porque ela ocupa a linha de base, o segmento STT inteiro. Então, por essa diferenciação, você também consegue, claro, o Diante falou muito bem, se fosse os extremos sempre seriam ótimos. Às vezes eu tenho uma T que eu digo para os residentes, é hiperaguda essa T, e os residentes dizem, mas não é simétrica. Eu falei, ela é mais simétrica do que as outras, ela não está simétrica completamente ainda, né? Mas é por aí, mais ou menos. A T hiperaguda, eu acho que vale a pena começar por ela. Sim. E, assim, Alencar, eu acho que no caso de T hiperaguda, a gente precisa, o que é muito importante, quem não tem tanta experiência, é entender que é dinâmico, né? É difícil quem não tem experiência chegar, falar, vou trombolizar, vou ligar tal. Tudo bem, mas às vezes você deixa o eletro no paciente, em 5, 10 minutos vai suprar. Porque é como você falou, vai evoluindo. Às vezes você perder aqueles 5, 10 minutos para ter a sua segurança, ter certeza, é importante no começo, né? Lógico, a gente quer perder menos tempo possível. Se tem um colega mais experiente, compartilhar, né? E acho que é importante também, todos os achados que a gente vai falar aqui, quando a gente conversa com, às vezes, residente ou mesmo outros colegas com menos experiência, é aquela coisa, como parte da equipe da hemodinâmica, né? Eu acho que é interessante assim, às vezes os residentes perguntam muito assim, mas era para urgência SCAT, entendeu? Ou não? Vocês, como hemodinamicistas, vocês acham que merecia ou não? Ou foi só a visão do médico do PS? Às vezes eu falo assim, olha, esse caso, discuta, entendeu? Compartilhe com o hemodinamicista. Se ele negar, um cara com mais experiência, um cara que está no dia a dia da sala, tal, ele negar, ele vai assumir a responsabilidade. A gente assume algumas responsabilidades, lógico, na nossa posição. Mas alguns atletas, e todos que a gente vai comentar aqui, você está na dúvida, quer dizer, já todos que a gente vai falar aqui, é um cenário que não é tão claro, né? Então, a evolução é importante e compartilha, liga para o cara. Ele não quis, tudo bem, você vai fazer o melhor com antianginoso, com antiplaquetário, anticoagulante, tudo. E você fez sua parte, né? Fez sua parte. Você avaliou o paciente, telefonou para a hemodinâmica e teve uma decisão. E deve estar tratando o paciente. Lógico. E você deve estar dando algum suporte clínico para ele. Perfeito. E manter o eletro seriado. Óbvio. Porque em algum momento ele pode alterar. Exato. Então a gente não descansa. Eu acho que é uma coisa interessante, assim, porque a gente divide, né? Eu gosto de pensar, eu falo muito isso, que a Mari pesou muito nessa tecla, é assim, a síndrome coronariana ela é definida na conversa com o paciente. É isso que eu sempre falo. O que te diz se a dor torácica foi coronariana ou não? Não é o eletro, não é a troponina, não é nada. Muito bom. É a característica da dor. Então, se a característica da dor ela é típica, te convenceu, os fatores de risco do paciente te convenceram, o eletro está normal. Antes de chegar a troponina, você vai internar como? Ou mesmo após, chegou, troponina negativa, eletro normal. Se ele tem fator de risco, se é síndrome coronariana aguda clínica, ele vai ficar e vai ser estudado com mais tranquilidade do que esses achados. Bom, exatamente. Né? Mas eu acho que isso que é interessante da gente falar. Além da T hiperaguda, aí a gente entra em alguns outros achados que é interessante. Alguns estão na diretriz europeia, que é mais recente, outros não. Qual o achado que a gente vai puxar agora, Diane? Rapaz, tem um que... esse aqui é capcioso, e eu digo que é uma maldade para o médico do dia seguinte, né? Para o médico que estava no plantão, e aí chega o do dia seguinte e fala, mas isso estava óbvio, porque olha só, tinha um suprinho aqui já discreto que mostrava. Então, é falar do supradesnivelamento discreto de 0,1 a 1 milímetro, entendendo em que contexto ele se aplica, como ele pode ser útil para a gente, né? Porque é um dos critérios que a gente também pode ficar de olho para entender que pode estar, sim, diante de uma oclusão coronária aguda. Pois é, eu acho que um dos problemas é que quando a gente fica muito focado só em diretriz, a gente acaba engessando o nosso pensamento. E não raras vezes a gente está diante de supradesnivelamentos
sutis. Então, a diretriz coloca pra gente que são derivações contíguas e tem que ter pelo menos 1 milímetro. E muitas vezes, 20% das vezes, a gente encontra um supradiscreto. Então, o que a gente tem que chamar atenção? A característica da dor. A gente chama de suprinha, né? O suprinha. O suprinha. Olha o suprinha. Mari, tem um suprinha aqui? Tem um suprinha aqui. É a parede recíproca, a parede contralateral. Tá? Então, se você vir um suprinha discreto, um supradiscreto, que não preenche critério pela 4ª definição, mas tem característica eletrocardiográfica de parede recíproca, considere isso como oclusão coronariana aguda. E uma coisa que, assim, você sabe disso, mas todos vocês sabem, eu tenho envolvimento com uma startup que trabalha muito com teleeletro, né? E uma das maiores dificuldades que a gente tem são os elétrons questionados com supradiscreto. Por quê? Porque a orientação que a gente dá para os nossos colaboradores é: se você vê derivações que são contíguas e tem um suprinha discreto de 0,5 milímetro, não deixe de descrever isso no seu laudo. Não é para você dizer que tem uma corrente de lesão subepicárdica em parede inferior porque tem um supra de 0,5 milímetro de D2 e D3. Mas não deixe de escrever que existe um suprinha discreto de 0,5 milímetro. Por quê? Porque quem tiver com esse eletro em mãos tem que saber correlacionar esse achado com a parte clínica do paciente. E, de repente, ver, poxa, não é um supra de 1 milímetro, mas é um paciente que está com uma dor refratária, não está melhorando. Vou seriar o eletro dele, vou ficar mais próximo, ou então não melhora a dor, estou otimizando a medicação, vou pedir o CAT, né? Vou fazer alguma coisa, mas não vou ficar na inércia terapêutica, não vou ficar na inércia do tratamento. E por vezes a gente acaba sendo questionado, falando, mas você tem que dizer se tem supra ou se não tem. Falei, poxa, a gente está sendo descritivo e muitas vezes a gente recebe o pedido do exame, pessoal, sem ter informações de idade do paciente, sexo, sem saber o que ele tem de antecedente. Então está praticamente querendo que a gente faça uma adivinhação ali. Então não é. Então tem que ter muita seriedade realmente nessas análises e lembrar que sempre deve correlacionar com quem é o paciente ali na linha de frente. Tem virado uma normalidade para a gente, né, no setor de escrever presença de supradesnivelamento sutil no contexto de dor precordial ou equivalente anginoso, pode corresponder à oclusão coronariana aguda. É isso que a gente tem colocado no... Quando ele não preenche o milímetro, não preenche, vocês falam... Pode corresponder à oclusão coronariana aguda. Isso, a gente coloca muito parecido, Mari, só descrevendo na porção final, podendo corresponder a uma síndrome coronária aguda em evolução, correlacionar com os dados clínicos, porque vai depender muito de quem está ali na linha de frente. Infelizmente, temos um problema que é muito sério. Na grande maioria dos locais do Brasil, quem está na linha de frente não costuma ser o médico mais experiente, né? Muitos médicos, quando vão para o mercado de trabalho, o primeiro emprego deles costuma ser ou em transporte de ambulância ou em emergências. E, ao meu ver, o médico que deveria ter mais experiência é aquele que deveria estar na porta da emergência. Porque a decisão dele pode mudar muita coisa. Você interna um paciente e trata precocemente ou aquele que você deixou de internar e que deveria internar, né? Então, mas isso é importante, Mari. Tem um outro achado que eu quero muito que vocês comentem. Eu vi vocês falarem no fórum e fiquei super curioso sobre ele. É a presença de infradesnivelamento da derivação AVL isolada, com uma possível oclusão da artéria coronária direita. Queria ouvir um pouquinho mais sobre esse achado. O AVL meio esquecido, né, Alan? Sim. É meio negligenciado. Se alguém ligar e falar que tem uma alteração em AVL, você fala, sei, vou ler aqui. Qual que é mesmo o AVL? Que pode ser? Não pode, né? Só que o Baez de Luna, lá em 2006, quando ele publicou aquele estudo que mudou as paredes de infarto, né? Ele ensinou pra gente que V2 junto com a AVL, é uma parede. A parede anterior média, né? D1, AVL e V2. E essa parede faz espelho com a parede inferior. Então, não é nem que muitas vezes pode ser só o AVL, tá? Mas às vezes o V2 está infrado também. AVL e V2. Só que como não são derivações contíguas, para quem não conhece a nomenclatura correta de parede de infarto, que é essa parede anterior média, ele não vê o V2, ele só viu o AVL, porque ele acha que o V2 não é a mesma parede, entendeu? E aí ele tem uma derivação negativa, né? Com uma T invertida ou com infra. E ele não consegue fazer esse link. Então, o que a gente viu? Quem tem um infradesnivelamento isolado de AVL ou em associação com V2 pode estar diante de uma oclusão coronária aguda, que seria uma alteração recíproca que deveria estar acontecendo em formato de supra na parede inferior, mas talvez não esteja. Porque se tivesse o supra, ele já teria visto, entendeu? Sim. Então, às vezes, paciente com dor torácica, uma Tzinha negativa em AVL e V2 também, né? E D1 também,
já tem que chamar a atenção. A gente, de novo, quando chegam esses achados pra gente, a não ser que sejam achados assim mais óbvios, eu coloco aqui no patamar dos mais óbvios, talvez, ver o que a Mari acha, o Diandro, você, Marcos, eu coloco nos mais óbvios, talvez, o The Winter. Taper aguda não é óbvio, taper aguda tem muita subjetividade. O The Winter já acho que é mais objetivo. E esse não é óbvio também, o infra de AVL. Então, é daquele que é para seriar. É continuar seriando e ver se o paciente está com dor torácica. Essa era a minha dúvida, Alencar. Eu tava muito angustiado. Porque quando eu escutei, a gente não teve a oportunidade de debater. Eu falei, cara, pô, que bacana. Eu gosto, sou curioso. Gosto de conhecimento novo que vem. Eu falei, cara, nunca valorizaria. Pô, só um AVL ali, eu realmente ia deixar isso passar batido. Mas beleza, se tiver, agora eu vou valorizar mais. Mas o que eu faço? A minha dúvida era essa. O que eu faço? Me permite já pensar em já chamar o Marcão de cara? Então agora você respondeu, Alencar, ficou claro para mim. E acho que é legal o Alencar descrever um pouquinho para o pessoal The Winter, né? Como é que é o padrão da onda T, do segmento ST. Como o senhor comentou, a gente não tem as imagens legais aqui, mas sobre a onda taper aguda, como que é o padrão do The Winter, o pessoal aí ficar mais familiarizado, que o senhor falou, esse é óbvio, tem que suspeitar, tem que ficar muito de olho nesse paciente. Né? Bom, o The Winter eu costumo dizer que são duas lesões /isquemias endocárdicas acontecendo ao mesmo tempo. É a lesão do teste ergométrico, por exemplo, que é o infra, e a onda taper aguda. Os dois acontecendo na mesma derivação. Então, o paciente tem um infra, uma derivação onde tem onda R, depois ele tem um infra, desnivelamento do segmento ST, quer dizer, o ponto J está lá para baixo, e logo em seguida, desse ponto J lá para baixo, começa uma T de base larga, ampla e simétrica. Os dois acontecendo ao mesmo tempo. Isso num paciente que está com dor torácica. Certo. E aí acho que o que sempre me lembra, pelo menos na minha cabeça, tem essas alterações de Winter, que normalmente é na parede anterior, né? Pelo menos V2 a V4, né? E aí a gente pode ter o padrão de Wellens, que também é são nessas derivações. Sim. Wellens, o senhor acha tão óbvio? Também é de tamanha importância como o The Winter, que o The Winter, se não me engano, é um pouquinho mais recente, né? Mais recente que o Wellens, né? Sim. E como que o senhor vê, assim, o Wellens, descreve para o pessoal um pouquinho. O Wellens, eu vejo como uma SOCA, suboclusão coronária aguda. Porque o Wellens é uma síndrome clínica, né? Que a gente está acostumado a ver lá no pronto-socorro do Dante, né? E talvez nas angioplastias do Encor também. Tivemos uma agora, segunda-feira. Segunda-feira tivemos uma linda. Tem bastante, tem com frequência, né? Como é que muito brevemente aqui, não vou me alongar muito, mas eu gosto de contar a história como é alguém com Wellens. Eu sou um paciente com Wellens, tá? Vou te contar como é que eu sou. Doutor, tive dor torácica 1 mês atrás, a primeira vez, doutor. Tava tomando banho, começou a dor, falei pra minha esposa, me leva no hospital. Entrando no Uber, passou a dor, a gente cancelou e ficou em casa mesmo. Doutor, no dia seguinte a mesma dor de novo, viu? Agora dessa vez eu estava sentado assistindo televisão. Doutor, e aí todo dia eu estava sentindo alguma dor como essa, não importava o que eu estava fazendo, começava essa dor. E como passava, eu pensei, não é coração, fui no gastro. Aí o gastro já me atendeu, já me passou ali o antibiótico para a bactéria, já. E aí, como não passou com antibiótico, agora eu vim para cá pro Dante. Decidi vir para cá pro pronto-socorro para contar essa história para vocês. Então, o que é que esse paciente tem? Esse paciente, desde 1 mês atrás, todo dia está tendo 1 ou mais episódios de oclusão e reperfusão espontânea. O sistema fibrinolítico natural dele está abrindo essa coronária dele naturalmente. Ainda bem, de 1 mês para cá. Só que isso é uma coisa assim, tá na iminência. Na iminência de fechar e não abrir mais. Então, um paciente de altíssimo risco, mas ele não está ocluído quando ele chega para contar essa história, até porque provavelmente recanalizou espontaneamente no Uber vindo para casa. Sim. Se ele tiver com dor agora, provavelmente o que você vai ver é um supra ou uma taper aguda, porque se ele tiver com dor agora é porque agora você encontrou ele ocluído. Mas como ele chega te contando a história de que doeu, o que você vai ver é o achado posterior à dor e posterior à recanalização. Quem tem supra e vai para a angioplastia primária e você recanaliza lá mecanicamente, depois a onda T inverte. Esse não foi mecanicamente, não foi o Marcos que recanalizou, foi a vida. Mas está lá a onda T pós-recanalização igualmente. Legal. Muito legal essa história. Outro achado. Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que tem que ficar muito claro isso. O The Winter, a descendente anterior está ocluída. Legal. O Wellens é uma suboclusão, tá? Então, o The Winter, eu preciso abrir coronária. O Wellens, eu posso esperar. Perfeito. Tá? Isso aí. Inclusive, no estudo original deles, né? Acho que vocês comentaram também, 2% dos pacientes com oclusão de DA, no estudo original dele, tinha esse padrão The Winter, né? Então,
ficar muito atento, que é oclusão Porque mesmo. esses são os casos que acho que gera muita angústia. Você tá com o eletro um eletro feio, um eletro de Wellens, e aí pro pessoal gera muita angústia. Mais ainda quando você não tá num setor que tem hemodinâmica. Né? Mas olha, eu vou te Então falar. aí a gente vai entrar com as medidas clínicas, aí você quer dizer, aquela suboclusão que o Dr. Alencar falou, ele reperfundiu espontâneo. Você vai dar antiplaquetário, você vai dar Perfeito, antiaginoso, Marcão. controlar. Talvez ele segure 24 horas até você levar ele para um CAT. Talvez. Talvez. E que é o que, mais uma vez, na diretriz europeia, eu acho que eles acertaram em muitas coisas e algumas poderiam ter sido bem melhores mesmo. E eles contemplam isso, né? Eles colocam lá. Sim. A Mari já apresentou quais são as situações clínicas que, mesmo na ausência de supra, você já vai mandar o paciente para o cateterismo direto, porque ele é de muito alto risco. É aquele paciente que chega em parada cardiorrespiratória, é aquele paciente que está com instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, dor refratária, muito alto risco. Existem os padrões que são de alto risco e que você vai mandar para o CAT dentro de 24 horas. Alterações dinâmicas de ST, inversões de onda T, supra que foi transitório, paciente que tem um score Grace acima de 140. Esses são pacientes que são classificados como de alto risco que você vai mandar para o dia seguinte. Ou seja, se a gente está falando de uma alteração que aconteceu na elétrica e foi dinâmica, mesmo que você não faça o CAT imediatamente, né? Porque de repente ele está assintomático, você não vai tratar o eletro dele ele sem dor. Sim. Mas esse é um cara que você tem que estar falando, Marcão, ó, o paciente chegou comigo aqui às 3 da tarde. Então até amanhã, antes das 3 da tarde, o CAT dele tem que estar feito. Se não ligar na madrugada. Exato. Então, às vezes a gente até Isso. gosta de fazer. Exato. Esses casos é Mas que a eu gente gosta queria de fazer. aproveitar esse exemplo que você... Ah, e uma outra coisa, Mari. Você falou muito bem. A gente às vezes deixa só para fazer fibrinólise quando tem supra, né? E tá aí uma indicação. Então, para você pensar, deu Inter. Você falou, é uma oclusão. Agora eu vou perguntar, se a gente fosse lá nos serviços que a gente trabalha de emergência, quantos teriam coragem de fazer um fibrinolítico caso não tivesse angioplastia primária para fazer no Pradandra Inter? Eu posso propor uma votação aqui? Pode? E aí? Vamos colocar? Bora. Vamos colocar o nosso... A gente vai colocar no nosso podcast, lá Vamos perguntar. na nossa plataforma oficial. A gente vai perguntar quantos de vocês teriam coragem de trombolizar, fazer terapia fibrinolítica em pacientes com Deu Inter no pronto-socorro, sabendo que você não tem angioplastia primária? Eu assumo que nunca trombolizei Deu Inter, nunca vi o Deu Inter quando eu era o clínico da porta da emergência, mas agora com a aula da Mari eu trombolizaria. Pronto, então vamos... Você já... Mas Posso apresentar meu voto? Eu teria dúvidas. Eu acho assim, as diretrizes todas dão como classe 3 de indicação não trombolizar alguma coisa que seja diferente do supra. Sim. E aí eu acho que o 3 ali em vermelho, inclusive, eu fico um pouco tenso com isso. O que eu já propus até em fóruns? Eu acho que a gente podia mandar um e-mail pro pessoal que fez o estudo ISIS, deve ser os filhos deles agora, né? Estão lá. E falar assim, olha, manda os eletros do ISIS 2 de novo pra gente, que eu quero reanalisar à luz do conhecimento atual. Porque o ISIS 2 foi em 1988. Birnbaum e Sklarowski escrevem a onda T hiperaguda no ano 2000. Deu Inter 2008, se eu não me engano. Quer dizer, tudo isso é posterior ao ISIS. E aí, se a gente lembrar daquela análise de subgrupos, que é clássica do ISIS 2, que mostra supra anterior... Ok, supra inferior toca a linha do 1. E outras coisas tocam a linha do 1 também. Se a gente refizesse, acrescentando uma linhazinha lá, T hiperaguda, deu um Inter, nós não sabemos o resultado. Eu acho que seria um resultado positivo exatamente para Deu Inter. Eu acho que o Deu Inter é, de todos os achados que a gente cita, o mais óbvio, como eu já falei. Mas eu me preocuparia em depois explicar por que eu fiz alguma coisa com que tem uma classe 3 de indicação. Muito bom. Interessante. Aproveitar que a gente falou de uma SOCA, né? Suboclusão coronária aguda, como vocês comentaram, da síndrome de Wellens. Tem um outro achado que vai na mesma linha, né, Mari? A da isquemia circunferencial. Isquemia circunferencial. Então, teria que ter um infradesnivelamento. A diretriz europeia coloca de 6 derivações. Tem algumas que sugerem 6 ou mais, e outras a partir de 7 derivações. Então, o que vai chamar mais atenção é o infradesnivelamento do segmento ST. Só que com um detalhe, eu tenho um supradesnivelamento de AVR. E esse supradesnivelamento de AVR, por muito tempo, foi correlacionado com tronco-like, ou DA ocluída, uma suboclusão de DA com circunflexa ou tronco. Só que o que a gente tem hoje é que a gente vê que precisam de mais trabalhos para ter certeza disso. Porque tem alguns trabalhos que mostram que não necessariamente é tronco até coronária direita,
pega mostrando esse padrão. O que a gente sabe? A gente sabe que é uma suboclusão, é um padrão eletrocardiográfico de suboclusão. Então, também, mais uma vez, em termos de fibrinólise aí, ou CAT de urgência, daria para esperar. A gente tomaria conduta para doença coronariana, síndrome coronariana, mas não necessariamente um CAT de urgência. Mas a gente sabe que é um contexto de um paciente grave, geralmente multiarterial, tá? Com poucas colaterais e que tem que chamar muito a atenção o supra de AVR. E que aí nesse contexto, né, você vai, como você acabou de citar, vai tratar o paciente. Talvez segurasse um pouco o segundo antiagregante plaquetário, e se o hemodinamicista pudesse fazer o CAT num período que não fosse tão demorado, a depender do que ele encontrasse, poderia optar em fazer a estratégia de complementar se ele fosse fazer alguma angioplastia. Mas do contrário, se de repente for um paciente cirúrgico, como pode ser, ele já não fez o segundo antiagregante plaquetário ali de cara, né? Mas não deixou de fazer o anticoagulante, não deixou de fazer o primeiro antiagregante, não deixou de fazer o cuidado de terapia anti-isquêmica. E imaginar que esse paciente com supra de AVR, o desfecho é ruim, né? Eles têm mortalidade, inclusive, maior. Então, esse paciente ficar de olho, porque mesmo essa dor que não melhora, a dor refratária, é CAT. Não se esqueçam nunca disso. É CAT. Muito bom. Eu fiquei curioso só, a senhora comentou, alguns achados aí, lógico, isso é de cada estudo, mas uma coronária direita sem lesão na esquerda? Não, é multiarterial. Multiarterial. Paciente multiarterial, então Perfeito. Ele tem lesão, tem lesões. Pode ser aguda, e é por isso que uma isquemia aguda da direita, não em um paciente triarterial, pode fazer esse padrão de isquemia circunferencial. Certo. Marcão, estamos avançando na hora, mas a gente não pode deixar de falar mais de 2 achados que a turma vem gostando muito de debater, quando eu percebo isso no pronto-socorro. Um que é o do Aslanger, né? O sinal de Aslanger, ou Aslanger. Eu acho difícil de detectar. Vamos primeiro ouvir falar dele e na sequência vocês podem comentar também sobre o achado que a gente tem da onda N. Esse para mim foi um novo também. Esse eu me perguntaram... Não tá familiarizado. Não tô familiarizado. É que não conhecia, mas não tá familiarizado. Não, exatamente. Eu falei, cara, não sei nem como eu trabalharia muito com ele. A gente tá aqui para debater e eu quero aprender também em relação a ele. Então vamos lá. Primeiro falando de Aslanger. Vamos lá. Eu pronuncio Aslanger, mas eu não sei. Sinceramente, se é Aslanger já... Eu falo Aslanger. Como é que é? Ele desafia um pouco o conceito de supra de diretriz, que fala que tem que ser mais de 2 derivações contíguas, porque ele é o supra de uma derivação só. Ele é o supra de D3, isolado, tá? E aí, o que você vai suspeitar além desse supra em D3 isolado? Você vai ver um infradesnivelamento de V4 a V6. Então, esses 2 achados juntos, num paciente que está com contexto de dor torácica, você pode chamar esse padrão de Aslanger, né? E mais uma vez, lembrando que todos os achados que a gente está falando aqui dependem da clínica, né? Tem que ser um paciente que está com a clínica sugestiva para você dizer que, bom, com a clínica sugestiva e o laudo do teleletro de padrão de Aslanger, eu acho que isso aqui é uma oclusão coronária aguda e deve ir para cateterismo, né? Um outro achado que está descrito lá do padrão de Aslanger é que o ponto J em V1 tem que estar mais desnivelado, mais para cima do que o ponto J em V2. Isso é mais um critério. Excelente, Anca. Eu gostei que você falou, né, que tem que ir para angioplastia primária, ou melhor, angiografia, né? Para angiografia e a depender do que você encontrar para intervenção coronária percutânea primária, né? Seja com angioplastia, balão, o que quer que seja. E eu gosto muito de raciocinar assim. Esse achado me permitiria fazer fibrinolítico? Porque se eu me sinto confortável para fazer o fibrinolítico, eu me sinto muito confortável também para chamar o Marcão, porque eu acho que ele vai ter que botar um stent ali. E eu acho que o Aslanger vai ao mesmo padrão que a gente acabou de falar de The Winter, né? Uhum. Ele é um achado num paciente com alta probabilidade pré-teste que sugere muita oclusão coronária aguda. Então, talvez já seria, de todos que a gente vem debatendo aqui, um segundo, que não é um supra clássico pelos critérios, que você tem um supra de uma única derivação, mas que a gente também ficaria confortável. Isso é legal também abrir para votação, que eu queria saber o que é uma variante. Também acho que vale a pena a gente trazer essa votação aí, botar difícil, 2 votações aí nas nossas plataformas. Tem poucas orientações formais sobre vamos botar, isso. Marcão, vamos botar isso também. Eu acho que, diante do conhecimento que a gente tem atualmente, sabendo que é oclusão coronariana aguda, e eu não tenho hemodinâmica à disposição, tenho que deixar isso muito bem documentado no prontuário.
O paciente tem que estar com dor refratária, diante do quadro de dor. Então, esse paciente chegou, não tem mais dor? Fiz as medidas, não tem mais dor? Dá para ficar tranquila em relação a eu fazer fibrinolítico ou não. Ótimo. Eu consigo esperar até o dia seguinte. Ótimo. Agora, se esse paciente, num contexto de dor, que eu acredito que seja uma oclusão coronariana aguda, que tem trabalho que mostra que é oclusão coronariana aguda, eu faria. Eu faria. Legal. Não, eu acho que isso que a Mari falou... Eu votaria com você também. Com muito Mari. medo. Aqui, Mas então. eu acho... Você não faria? Não, é aquilo que eu falei. Eu tenderia a esperar a gente reanalisar isso. Mas Porque às vezes vai suprar e depois V2, V3, aquela coisa de ser dinâmico, né? Eu acho que ser dinâmico tanto para piorar, para suprar outras derivações, para dar uma piorada e às vezes é rápido se está ocluído, né? E o que a doutora Mariana falou também sobre melhorar com a medida clínica. Melhorou, subocluiu, reperfundiu. Eu ótimo. acho que é a estratégia mais sábia acho mesmo. Que é mais sábia é porque você sabe que se é uma síndrome que é dinâmica, alguma coisa vai acontecer, né? Alguma coisa tem que acontecer. Não vai ficar estático ali, ele com dor. Se a dor não estiver melhorando, você vai mandar pro CAT, ou no caso ali, você vai... Poxa, será que eu faço fibrinolítico? Você tá seriando ali, né? O nosso grande estudioso de The Winter do setor é o Sandro, né? Que trabalha lá conosco. Sandro. Nossa, e o que ele viu? Ele fez uma revisão sistemática e ele viu que, inclusive, eles supram depois. Então, o não ficar tranquilo e continuar seriando eletro vale a pena, né? Sim. Então, já achei um supra, já resolveu todos os meus problemas. Eu vou com toda tranquilidade protocolar fazer o trombolia, o fibrinolítico nesse paciente. Isso eu vou trazer aqui pra gente, ó. É uma coisa, Marcão, eu não conhecia. É um achado que pode estar associado à oclusão de circunflexa, né? Associado à oclusão de circunflexa. Como que é definido, tá? Vou trazer aqui. Definição para quem está acompanhando e também não conhecia o sinal da onda N. Você tem uma onda... Tem um NOT, né? Que deve variar 2 ou mais milímetros em 24 horas. O que seria o NOT? Seria praticamente uma onda Jzinha ali no finalzinho do QRS, né? Então, imagina o QRS no finalzinho da onda S. Você teria uma ondinha semelhante à onda J, que é o NOT. Ele deve variar 2 ou mais milímetros em 24 horas, até mesmo desaparecendo ou se tornando uma onda S. Ou seja, é uma alteração dinâmica. Você tem um paciente que se apresenta com você e com quadro de dor torácica e você observa em derivações que sejam contíguas que ele apresenta esse NOT. Vamos pensar na derivação inferior ali, D2, D3 e AVF, derivações inferiores. Aí você percebe essa ondinha lá. A minha grande dúvida, Mari e Alencar, é a seguinte. Eu vejo muitos pacientes que têm esse NOT terminal e que estão no dia a dia aí, assintomáticos, sem nada. Às vezes até contemplando um padrão que lembra de síndrome da onda J, que alguns podem querer subclassificar. Estou falando de repolarização precoce. Pensando em repolarização precoce, e aí eu vejo esse cara na minha frente. E tá com uma dor que é típica. Eu não sei se de repente... Não deveria usar típica, tá, pessoal? Pela última diretriz também a gente não deve utilizar o termo típico, né? Você vai falar de uma dor que é anginosa. Né? Alta probabilidade de ser do coração ali, né? De ser coronariana. Esse paciente que eu peguei, vi que tem esse NOT, está lá na minha frente. Eu não sei como era o eletro dele antes. Seria semelhante aos bloqueios de ramo prévio. Eu não sei como que era. Se eu for esperar para que mude esse padrão em até 24 horas, talvez não seja algo retrospectivo? Não tenho segurança com a fibrinólise, como eu teria como do The Winter, por exemplo. É algo que a gente vê, inclusive, em paciente, esse que parece uma repolarização precoce mesmo, que me dá ainda muita dúvida em relação ao que fazer com essa onda N. Porque o que a gente vê? A gente vê algo dinâmico que... Quando a gente percebe, era uma onda N por uma possível oclusão coronariana aguda. Já foi. Né? Então, eu realmente ainda tenho muitas... Era uma onda N. Não era um ponto J. Né? Então, assim, para finalizar, acho que a onda N é um pouco duvidosa. A gente está aprendendo ainda e tem esse valor muito retrospectivo. Agora, uma coisa que incomoda, eu acho que vai ser o último tópico aí dos ECGs antes das mensagens finais do podcast, com relação a bloqueios. Tem que falar. Isso tem que falar, e é uma coisa que o que me incomoda, eu vou falar para vocês, eu vejo urgenciarem muito cateterismo no bloqueio de ramo esquerdo, muito. Nos incomoda. Nem vem esgarbosa, só vem o bloqueio de ramo esquerdo e urgência, dizendo, uma crítica é que
pouquíssimos pacientes a gente tem o eletro de base. Então, você dizer que é agudo não é, enfim, eu acho que é muito difícil. E pouca valorização, tudo bem, você quer valorizar o bloqueio de ramo esquerdo e tal, que é questionável, né, pela vascularização do ramo esquerdo ser de várias artérias, então é muito difícil que uma síndrome coronariana aguda de isquemia daquele vaso gere um bloqueio de ramo esquerdo completo. Agora, é pouco valorizado o bloqueio de ramo direito, que eu acho que tem uma valorização muito maior, até indicativo de supra de descendente anterior, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho da experiência clínica e eletrocardiográfica de vocês, se eu estou errado enfim, nesse comentário. Na terça-feira passada, nós fizemos uma votação entre especialistas e falamos qual é a dificuldade de ver supra no bloqueio de ramo direito. Vamos votar. Nós dois votamos. Vocês gostam de votações. A gente gosta. Consensos, assim, mais democráticos. Mas a gente debateu isso, que primeiro, né? Então, o Alencar vai falar do bloqueio de ramo esquerdo, como eu comecei a falar do bloqueio de ramo direito, eu já vou nele. Então, o grande problema, né? Então, se eu falo pensando na vascularização. Se eu penso no bloqueio de ramo direito, né, o ramo direito está sendo irrigado lá pela coronária descendente anterior, né, e são ramos mais septais. Então, se para eu ter uma oclusão coronária aguda levando a um bloqueio de ramo direito, o quadro é dramático, né? Então, o paciente não vem falando, doutor, estou sentindo uma coisa ruim no peito. Não, ele é um quadro dramático, né? E então, isso poderia ser no contexto de um bloqueio de ramo direito novo. Em relação ao bloqueio de ramo direito, quando eu tenho a onda T, ela é oposta ao atraso. Então, se eu tenho o atraso positivo em V1 e V2, V3, já tem uma onda T que ela fica negativa em V1 e V2, V3. Mas o supra, ela não atrapalha de enxergar o supra. Eu vou ser capaz de enxergar o supra do bloqueio de ramo direito em qualquer derivação. Perfeito. Então, o bloqueio de ramo direito novo, pensando numa oclusão de descendente anterior, o quadro é dramático. Ele vai também apresentar o supra, provavelmente V3, provável, V4. Ele vai aparecer e vai ser um anterior extenso, provavelmente. E o paciente que já tem um bloqueio de ramo direito e tem uma dor de oclusão coronariana aguda, ele vai ter supra que não vai ser atrapalhado pelo segmento ST. Tá? O problema está no atrapalhado. É que eu e a Mari, quando a gente vê isso com muita frequência, pra gente é fácil. Mas, Mari, eu quase te mandei hoje uma postagem que eu vi no Twitter, que era um paciente com BRD e supra, em V1 e V2. Como a urina de coelho termina e o supra é essa elevação do ponto J, depois quase se continua na onda T, que vai ser negativo depois, eu li os comentários a esse eletro no Twitter e muitas pessoas estavam apontando um De Winter, outras pessoas estavam apontando a inversão da onda T, mas não teve nenhum comentário sobre o supra. Então, aqui que está. A conversa que a gente teve com os residentes foi, eu e a Mari concordamos que ver supra no BRD é fácil, mas eu e a Mari, entendeu? Exato. E outra coisa que a gente comentou, nós, no Brasil, porque a quantidade de bloqueio de ramo direito que nós vemos, inclusive pela doença de Chagas, é uma prevalência muito maior, com certeza, quando comparada à população, os cardiologistas dos outros cantos do mundo. Então, a gente vê muito bloqueio de ramo direito e a gente vê eletro todos os dias, mas não deveria atrapalhar, né? E com relação ao esquerdo, para a gente... Bloqueio de ramo esquerdo, vamos lá. Desde 2013, a primeira diretriz saiu recusando, né, o bloqueio de ramo esquerdo como um equivalente do supra. Foi a diretriz americana de 2013. Essa diretriz não se atualizou ainda, ela ainda é a mais atual da American College sobre STEMI, né? E está lá escrito que não é para considerar o BRE como equivalente de STEMI per si, né? Ele apenas ali, só ele. Né? A diretriz europeia de 2017 também se atualizou para isso e a de 2023 trouxe o mesmo dado. Qual é o problema sobre isso ainda? Por que eu acho, né, que ainda não está aqui difundido? A nossa diretriz brasileira não mudou. E o ACLS, se você vai ler o texto do ACLS, está lá, que são portas de entrada, né? A diretriz brasileira, para aquela pessoa que ainda está começando, acho que é a primeira coisa que ele lê e tal. Então, é difícil mudar se por aqui não muda, né? E vamos lá. Então, pensando nisso, foi o que a gente fez. A gente fez uma outra meta-análise que a gente está para publicar lá no setor, que o que mostra? 3,3% das síndromes coronárias agudas, aí é enzimático e angiográfico, eu não consegui separar
ia dar muito mais trabalho do que deu já, que foram 51 estudos incluídos na meta-análise. 3,3% tem bloqueio de ramo esquerdo. Então, assim, que existe. Eles chegam. Existem pessoas infartando com bloqueio de ramo esquerdo. A gente não está recusando isso. A gente não está falando que isso não existe, entendeu? Agora, a gente fez estudo de acurácia. E eu fiz aqui, muito brevemente, rapidamente eu vou falar. Duas análises. Spoilerzinho agora, hein? Da próxima meta-análise do CT. É isso aí. A gente fez 2 análises diferentes, tentando simular de novo a cabeça da pessoa que está vendo esse paciente lá no pronto-socorro e que não conhece o eletro antigo. Então, quando ele não conhece o eletro antigo, ele pode ter 2 estratégias. A primeira é, eu vou dizer que ele é novo, já que eu não conheço o antigo. E a segunda é, eu não vou dizer que ele é novo. Concorda? Pode ter, são dois pensamentos diferentes. A gente fez a análise das duas. E o que nós encontramos? Nas 2 análises, quando eu troco uma pela outra, a sensibilidade cai e a especificidade sobe, tá? Só que a razão de verossimilhança das 2 estratégias, tanto positiva como a negativa, é de 1. O que significa esse número? Razão de verossimilhança de 1. Significa que se o paciente tiver um bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presumivelmente novo, ou com a outra estratégia definitivamente novo, isso multiplica em 1 vez a chance dele estar mesmo em infarto angiográfico ou enzimático. Ou seja, fica igual. E se ele não tiver, multiplica por 1 também. Nas 2 estratégias. Quer dizer, o valor dele isoladamente não agrega. A gente tem que ir atrás do Luiz-Barbosa, dos outros critérios para dizer que é supra. Então vamos compilar aqui, antes de falar do futuro, Marcão. Síndrome coronária aguda, importante. Clínica, deve ser muito valorizada. O eletro tem que ser feito precocemente. Se você achar alterações que são grosseiras, que é fácil de determinar que tem uma oclusão coronária aguda e a mais comum delas tende a ser o supra, apesar de muitas vezes passar batido o supra, como a Mari falou, você já tem uma linha de cuidado que está muito clara que você deve seguir. Mas a mensagem principal é: não descanse. Caso você não encontre esse supra e o seu paciente tem uma alta probabilidade pré-teste de estar diante de uma síndrome coronária aguda com possível oclusão coronária aguda. Procure os outros sinais que a gente debateu aqui. E fique atento também para os sinais de suboclusão, porque ainda que ele não faça um CAT de emergência, pode ser que ele possa fazer nas próximas horas, se ele instabilizar, ou vai ter que fazer no máximo dentro de 24 horas. Como que a gente vai conseguir melhorar isso? Vocês mostraram ali que a sensibilidade é muito baixa, pela meta-análise até abaixo de 50% para detectar a oclusão coronária aguda através do supra. E eu gostei demais do que vocês colocaram na conclusão do estudo de vocês, né, de perspectivas futuras, em que vocês trouxeram um tema que eu tenho um viés muito grande, que talvez a gente vá conseguir sim mudar um pouquinho da dificuldade diagnóstica que a gente tem, ou melhor, da dificuldade de predizer uma oclusão coronária aguda a partir da tecnologia, não é isso? Com certeza. Eu acho que é o caminho. Eu acho que primeiro é a educação médica. Então, o médico tem que ter essa ideia. A gente até conversou, o grande problema, nós falamos de tantos sinais de oclusão coronariana aguda que não o supra, mas infelizmente o médico, quando está lá na ponta, no pronto-socorro com o paciente, muitas vezes ele deixa passar batido o supra, o próprio supra. Então, algo que está já historicamente consagrado, com todos os protocolos feitos e muito bem embasado, a gente não segue porque não é nem identificado. E aí que entra a necessidade, inclusive a necessidade, que eu imagino, até da inteligência artificial, para ajudar nesse contexto de... Exato, Mari. Só para a gente fechar, mostrando aqui uns dados sobre isso, o próprio Stephen Smith, que vocês citaram, ele participou de um estudo muito interessante que a gente... Robert Herman, né? O primeiro autor. Que a gente debateu lá na nossa startup, sobre a aplicação de machine learning para identificar esses pacientes com oclusão coronária aguda e que não se apresentam com supra clássico, né? Tentando resolver essa dor. E eles encontraram de 25 padrões, 25 features que se destacaram mais para auxiliar na identificação de oclusão coronária aguda. E a partir do modelo deles, Alencar, olha os dados que eu vou te passar aqui, ó. Sensibilidade, utilizando o score que eles criaram, o score OMI, né? 0,86, 86% de sensibilidade. Quase o dobro do que o Alencar apresentou para a gente quando a gente viu os resultados da meta-análise. Especificidade, que é super importante, 0,98, 98% de especificidade. Valor preditivo positivo, 0,54. Agora o mais interessante, valor preditivo negativo, 0,99. Então, e detalhe, a gente está falando de uma avaliação do eletro, né? Então ele coloca quais foram os principais preditores para trazer esse padrão. Olha só, quais são as features que eles utilizaram que mais pesaram. Vocês comentaram aqui
Mas olha só, depressão do segmento ST em V1, V2 e D1 e AVL, uma depressão discreta, tá? Assim como pode ter também uma elevação muito discretinha de ST, sem preencher 1 milímetro, em D3 e de V4 a V6. Coisas que a gente às vezes vê, mas está muito discreto. E que isso é um forte preditor também. Lembrando que você falou, Alencar, de onde vem esse 1 milímetro? De onde vem 1,5 milímetro? De onde vem 2 milímetros e meio? Então a gente precisa revisitar isso e valorizar aquele 0,1 a 1 milímetro, obviamente, pensando em comparar com o que é o padrão ouro, que é a oclusão verdadeira, né, Alencar? Exato. Pô, eu sugeri uma reflexão aqui de nós aqui na mesa e de quem está nos ouvindo. Depois desse estudo aqui, dá para o nome dessa doença continuar sendo infarto com supra? Olha como muda se você vê diferente. E outra proposta que eu faço, vamos refletir. No ano 3000, daqui a quase 1000 anos, o nome dessa doença vai ser infarto com supra? Ainda? No ano 3000, gente, não é apenas um IA, vai ser um óculos de inteligência artificial que eu vou vestir, assim, ou tá na minha retina já, que eu vou olhar ali pro Marcos e ele vai, com a inteligência artificial, inserir um contraste virtual nele, e eu já sei se está ocluída a coronária dele, ou oclusão coronária aguda, né? Então, supra é super importante, é hoje o principal achado que a gente tem, mas olha como a gente está evoluindo e para onde a gente pode chegar, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu só gostaria de agradecer o Diandro, que convidou vocês diretamente. Eu aprendi demais no nosso 12cast. Eu aprendi com vocês na residência, Diandro, enfim. E gostaria de agradecer a Mariana, o Alencar e todo mundo. Comentem, mandem sugestões, dúvidas. Esse é um tema que é muito comum de surgirem dúvidas práticas, enfim, e teóricas também. E aí o Diandro pode falar mais um pouquinho. Queria que a Mari e o Alencar fizessem suas considerações finais e a gente já encerra. Bom, primeiro agradecer. É uma honra, eu sou fã de vocês. Vocês realmente fazem um trabalho incrível. Em relação ao Supra, né? Ele é o achado que ainda é o mais típico que a gente acaba vendo na oclusão coronariana aguda, é o mais estudado, é o que se tem mais trabalho. Então a gente precisa ficar de fato atento para o Supra, mas diante de um paciente, num contexto de dor precordial, a gente não pode descansar se não for diagnosticado, se não for encontrado um Supra no eletro. E bom, eu faço das minhas palavras da Mari, o resumo perfeito sobre o que nós estamos falando aqui. Temos que valorizar o Supra, mas a gente tem que procurar outras coisas. Eletro e cardiologia são ciências, né? Vamos tratar isso como ciência mesmo, vamos estudar, vamos revisar, vamos se atualizar, vamos ver o que está errado e tentar mudar e melhorar. É bom para os nossos pacientes, né? E parabenizar o trabalho de vocês, que é um trabalho que vai exatamente de encontro ao que eu acabei de falar, né? Um trabalho de atualização, com evidências científicas sérias, com pessoas que não têm conflito de interesse sobre o que estão falando. Então, isso é fantástico para quem está nos ouvindo e eu agradeço demais estar aqui. E eu queria, por fim, primeiro, agradecer demais por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Você que agora tem um Lucas também, né? Assim como eu tenho um Luquinhas também, você tem um Lucas. Mari, que também deixou a família repleta ali de carinho em casa para estar aqui com a gente nesse horário. Você também, Marcão? Deixei de carinho, mas só minha esposa. Só a esposa. Então, assim, mas eu acho que é uma oportunidade única de debater com pessoas que realmente estão na vanguarda do que a gente tem de transformação desse assunto em relação a como a gente vai encarar a síndrome coronária aguda a partir de tanta reflexão e dizer que, poxa, esse aqui, Marcão, sem querer causar ciúmes nas edições anteriores, foi o episódio que eu mais vibrei, cara, assim, foi o que eu mais fiquei feliz de participar. Primeiro, pela qualidade do debate que teve aqui, segundo, por ser um tema de extrema relevância e terceiro, porque sou apaixonado por eletro, gosto muito de estudar, acho que, como vocês falaram, a gente não deve parar nunca de aprender, ele está em constante evolução e isso me faz vibrar demais. Então, queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de ter esse bate-papo com vocês, engrandecido aqui também pela presença do nosso hemodinamicista e deixar o convite para vocês. Não deixem de seguir nossa página, não deixem de acompanhar os nossos episódios do 12cast e participem das perguntas que a gente vai lançar lá, Marcão. A gente falou que vai colocar a votação para saber quem vai fazer terapia fibrinolítica no The Winter e no Aslanger. Vamos ver como vai ser essa resposta. Obrigado e até a próxima.